Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Renata e estou aqui novamente para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos dar continuidade à semana 1 do PET 4. Então, na aula passada a gente viu sobre o volume de paralelepípedo e hoje a gente vai aprender sobre o volume de prisma e cilindro. Então, é muito parecido também o cálculo. É muito parecido como a gente aprendeu a calcular o volume do paralelepípedo, é muito parecido também o volume do prisma e do cilindro. Então, o que é o prisma reto? O prisma reto é o prisma cujas arestas laterais são perpendiculares às áreas da base. O que é perpendicular, gente? É que forma um ângulo de 90 graus. Um prisma é um poliedro com duas faces congruentes e paralelas. O que é congruentes? São iguais. Então aqui o prisma, gente, ele é um poliedro com duas faces iguais, que são as bases. Aqui, ó, essa base aqui é um triângulo. E tá vendo que aqui também é um triângulo? Então as faces ele tem duas faces iguais, que são as bases. Então as bases são iguais. Então aqui é um triângulo e aqui também é um triângulo. Nesse prisma aqui, a base aqui é um retângulo e aqui também é um retângulo, tá vendo? Então quando as bases de um prisma é um triângulo, ele é chamado de prisma triangular. Por quê? Porque as bases são triângulos. Quando a base é um retângulo, ele é chamado de prisma retangular ou paralelepípedo retângulo também, tá? Também pode ser chamado como paralelepípedo retângulo, que a gente aprendeu na aula passada, né? Então, tá vendo que ele parece também uma caixa de leite, tá vendo? Uma caixa de leite. O prisma pentagonal é quando as bases são pentágonos. O que é um pentágono? É um polígono de 5 lados, tá vendo? Então, aqui a base é um pentágono e aqui também um pentágono. Então, tem as duas bases iguais, né? O prisma hexagonal é quando a base é um hexágono. O que é um hexágono? É um polígono de 6 lados, né? E cujas demais faces laterais, são paralelogramas. Aí depois é um paralelogramo, tá vendo? Para a gente desenhar um prisma, a gente desenha as bases e vai unindo os pontos das bases e forma o paralelogramo, que são as laterais, tá vendo? Você desenha as bases e une aqui os vértices da base, tá vendo? E vai formando as faces laterais, que são paralelogramas. O volume de um prisma é calculado multiplicando a área da base pela altura. Então, o volume do prisma a gente acha calculando a área da base vezes altura. O A maiúsculo com esse Bzinho aqui embaixo significa a área da base. E o H aqui significa altura, é a abreviatura de altura, tá? Então é muito fácil para calcular o volume de um prisma. É a área da base vezes altura. Vamos lá para os exemplos para vocês entenderem melhor. Calcule o volume do prisma triangular abaixo. Por que ele é um prisma triangular? Porque as bases são triângulos, tá vendo? Aqui, ó, aqui eu tenho um triângulo e aqui também um triângulo. Por isso que ele é chamado de prisma triangular, tá? Para calcular o volume de um prisma, qual que é a fórmula para calcular o volume do prisma? A área da base. A área da base, vou ver se eu consigo colocar. Não é. Vou copiar aqui a área da base. Então aqui, ó, essa é a fórmula para calcular. Tamanho, vou diminuir aqui. Então, área da base vezes altura, tá? Então, essa fórmula é para achar o volume do prisma. Área da base vezes altura. Então, para calcular a área da base aqui, a base não é um triângulo, não é? Como que a gente acha a área de um triângulo? Lembra da fórmula para achar a área do triângulo? Base vezes altura, altura chamando de H, dividido por 2. Então, a área da base aqui vai ser base vezes altura dividido por 2.
depois vezes a altura ali do prisma, certo? Então, ó, a área da base. Como a base desse prisma é um triângulo, para eu achar a área dessa base, é base vezes altura dividido por 2. Vocês viram que todas as medidas aqui são dadas em decímetro, não são? Então, eu não preciso transformar as medidas, porque já estão todas em decímetros, né? Então, ó, aqui foi dado decímetro, decímetro e decímetro, né? Agora é só substituir aqui as medidas. A base, quanto que mede a base? A base é esse daqui, ó. Né? A base do triângulo é essa daqui, que chamou de A, que é igual a 3. 3 vezes a altura do triângulo. Ó, a altura do triângulo, 2 dividido por 2 dividido por 2, né? Vezes a altura. A altura aqui, ó. Quanto que é a altura? 5. Vezes a altura, que é 5, certo? Vezes essa altura. Agora, para achar 3 vezes 2, 6, não é? 6 dividido por 2. Eu vou ter que achar isso daqui primeiro, a área da base, tá? Então, a área da base primeiro. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3, tá? 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Então, 15 decímetro cúbico. Esse é o volume de decímetro cúbico. Esse é o volume desse prisma, que a gente pode representar também por 15 decímetro cúbico, ou na aula passada a gente viu que o decímetro cúbico é igual ao litro, né? Então 15 decímetro cúbico ou 15 litros, certo? Esse é o volume do prisma. Fácil, né? Então é só achar a área da base. A base, como a base é um triângulo, para achar a área do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Deixei o cúbico aqui. Base vezes altura dividido por 2. Então a base aqui 3 vezes a altura, que é 2, dividido por 2, vezes a altura do prisma aqui, que é 5, certo? Vamos para mais um exemplo aqui, olha. Calcule o volume do prisma pentagonal abaixo. Aqui já foi dada a área da base aqui para mim, ó, 8 decímetro quadrado é a área da base. Então aqui eu tenho tudo em decímetro, então não preciso transformar as medidas. Então o volume do prisma, a fórmula para achar o volume é essa daqui, a área da base vezes a altura, tá? Para achar o volume de um prisma. Então o volume é igual, a área da base já me deu aqui, ó, 8. Vezes a altura. A altura do prisma aqui é o H, representando por H, que é 3. 8 vezes 3, 24 decímetro cúbico, não é? Porque o volume é dado em cúbico. Ou, a gente viu que decímetro cúbico é igual ao litro, né? Ou 24 litros, certo? Decímetro cúbico equivale ao litro, tá? Então, a gente pode falar que é 24 decímetros cúbicos ou 24 litros, certo? Vamos para mais um exemplo aqui, olha. Calcule o volume do prisma hexagonal. Já me deu a área da base aqui, ó. Então, qual que é a fórmula para achar o volume? Área da base vezes altura, né? Então já deu a área da base, já me deu a altura, agora é só substituir. Então o volume é igual à área da base, aqui olha, 12 vezes a altura, aqui o H, 3,5, certo? Agora vamos calcular aqui 12 vezes 3,5. Vou fazer cálculo aqui, ó. Vezes 3,5. Passo o traço, vamos multiplicar. O 5, ele vai multiplicar o 2
e vai multiplicar 1, tá? Nós estamos multiplicando números decimais. A gente multiplica normalmente, tá? 5 vezes 2, 10. Coloca o 0, que é o algarismo da unidade, e vai 1. Vai 1 aqui. 5 vezes 1, 5. Mais 1 que foi, que eu vou ter que somar com ele. 5 mais 1, 6. Opa. 60. Agora eu vou multiplicar o 3. Então eu vou começar aqui, olha, embaixo dele, tá vendo? 3 vai multiplicar o 2 e vai multiplicar o 1. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Agora eu passo o traço e vamos somar. O 0, tem um algarismo aqui embaixo dele para somar com ele, na mesma linha que ele? Não, então eu vou descer ele, repetir o 0, certo? O 6, qual o número que eu tenho embaixo do 6 aqui, na mesma linha que o 6 para somar com ele? O 6, não é? 6 mais 6, 12. Coloco o 2, que é o algarismo da unidade, e vai 1 aqui. 1 mais 3, 4. Agora que o 12, ele é um número inteiro. O 3,5 ele é um número decimal. Agora a gente vai ter que somar as casas decimais. Como o 12 é um número inteiro, ele não tem nenhuma casa decimal. A gente soma, toda vez que eu estou multiplicando o número decimal, a gente soma depois as casas decimais para contar aqui no resultado, tá? Para colocar a vírgula no resultado. O 12 não tem nenhuma e o 3,5 ele tem uma casa decimal, porque ele tem um algarismo depois da vírgula. Então, uma casa que eu vou contar. Da direita para a esquerda, uma casa. Uma, coloca a vírgula. 42. Então, ficou aqui 42. 12 vezes 3,5 igual a 42 decímetro cúbico. Porque não foi dado em decímetro. Ou também, né, volume também, decímetro cúbico não equivale ao litro, ou 42 litros, certo? Agora nós vamos aprender do volume do cilindro. O que é o cilindro, gente? Quando a gente pensa em cilindro, a gente imagina um copo americano, né? Aquele copo que tem as bases arredondadas, né? Então, o que é o cilindro? O cilindro é um sólido formado por duas bases circulares. Olha, as duas bases são circulares, em planos distintos e paralelos. Por que em planos distintos? Porque, olha, quando você coloca um copo, pensa um copo americano com as bases circulares. Então, uma base fica em cima da mesa e a outra não. Então, eles estão em planos distintos, em planos diferentes, certo? E por todos os pontos, e paralelos e por todos os pontos entre as bases, tá? Seu volume é calculado multiplicando a área da base por sua altura. Então, para achar o volume do cilindro, a fórmula é a mesma para achar o volume do prisma. Área da base vezes altura, tá? Só que aqui a área da base do cilindro, a base do cilindro não é uma circunferência, não é? Então, para achar a área da base, eu vou colocar na fórmula para achar a área da circunferência, porque a área da base do cilindro aqui é uma circunferência. Então, eu vou colocar, para achar a área da base, eu vou colocar na fórmula para que a gente ache a área da circunferência, que é π vezes r ao quadrado, né? Onde π é aproximadamente 3,14, né? O π ele é um número irracional, ele é um número infinito, que a gente usa um valor aproximado para fazer os cálculos, 3,14. E R é o raio da circunferência, tá? Então, para a gente achar a área da base do cilindro, a gente vai colocar na fórmula que a gente acha a área da circunferência, que é π vezes R ao quadrado, certo? Então, vamos lá para os exemplos para vocês entenderem melhor. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros. Então, já me deu o raio aqui, ó. Raio igual a 2 metros, certo?
E sua altura é de 10 metros. Então, o raio e a altura foi dado em metros, tá vendo? A altura eu vou chamar de H, só que é minúsculo, tá, gente? A altura a gente representa por H minúsculo. O raio também, vou colocar o R minúsculo. A altura me deu 10 metros, tá? Então, aqui a altura e o raio. Qual é o volume desse reservatório? Tá pedindo. Então, aqui, ó, o reservatório em formato cilíndrico. Para achar o volume do cilindro, é a mesma fórmula para achar o volume. O volume do prisma. Área da base vezes altura, tá? Área da base vezes altura. A área da base aqui, vamos achar a área da base primeiro, depois a gente coloca. Então, a área da base eu vou chamar de AB, área da base, tá? A base, ela é uma circunferência, não é? Qual que é a fórmula que a gente usa para achar a área da circunferência? Vocês lembram? Π vezes R ao quadrado, tá? Então, eu vou inserir aqui π, símbolo, π vezes R ao quadrado, tá? Essa é a fórmula para achar a área da base, tá? Por quê? A área da base do cilindro. Porque a área da a base do cilindro não é uma circunferência. Qual que é a fórmula para achar a área da circunferência? Π vezes R ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual. O π, a gente usa o valor aproximado de 3,14. Então, no lugar do π, eu vou substituir por 3,14. Vezes o R. O R é o raio. O raio não é 2? 2 elevado ao quadrado. Certo? Agora, a gente tem uma multiplicação e tem uma potenciação. Qual que a gente resolve primeiro? Qual que a gente resolve primeiro? A potenciação, não é? Então, eu vou repetir 3,14 vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, 3,14 vezes 4. Vamos resolver aqui essa multiplicação. 3,14 vezes 4. Vamos lá. 4 vezes 4, 16. Coloco 6, que é o algarismo da unidade, e vai 1 aqui no próximo algarismo aqui à esquerda. 4 vezes 1, 4. Mais 1, que foi 5. E 4 vezes 3, 12. Se eu estou multiplicando o número decimal, agora no resultado eu vou ter que somar as casas decimais dos números que eu estou multiplicando. 3,12 tem duas casas decimais, porque 3,14 quer dizer, porque ele tem dois algarismos depois da vírgula, então tem duas casas. O 4 ele não tem nenhuma casa decimal, então eu vou contar duas casas decimais, que é do 3,14, né? Da direita para a esquerda, 1, 2, e coloco a vírgula, 12,56. Então a área da base é igual a 12,56. Não foi dado em metros? Metros quadrados, quer dizer, a área da base é metros quadrados, certo? Achei a área da base. Agora eu quero achar o volume, certo? O que é o volume? A área da base vezes a altura. Então, o volume, eu vou substituir aqui, ó. A área da base me deu 12,56. Então, 12,56 vezes, vou colocar vezes, a altura não é 10, ó. Altura 10 vezes 10. Se eu estou multiplicando por 10, gente, o que a gente faz? Toda vez que eu estou multiplicando o número decimal por 10, por 100, por 1000, é só a gente andar com a vírgula. Se eu estou multiplicando, eu vou andar com a vírgula para a direita. Como eu estou multiplicando por 10, o 10 não tem um zero só,
Então eu vou dar com a vírgula uma casa para a direita. Então a vírgula está aqui, ó. Ela vai andar para a direita uma casa. Uma e ela vai ficar depois do 5. Então vai ficar 125,6, certo? Porque a vírgula estava aqui. Como eu estou multiplicando por 10, se eu estou multiplicando, eu ando com a vírgula para a direita. Como 10 tem um zero só, eu vou dar uma casa só. Se eu estivesse multiplicando por 100, eu ia andar duas casas, porque o 100 tem dois zeros. Se eu estivesse multiplicando por 1000, eu ia andar três casas, porque o 1000 tem três zeros, certo? Só que como eu estou multiplicando por 10, eu vou dar uma casa para a direita, porque o 10 tem um zero só. Então a vírgula está aqui, vou andar para a direita, uma casa. Vai parar aqui, depois do 5. Então 125,6 metros cúbicos, porque foi dado em metros, certo? Então esse é o volume desse reservatório cilíndrico, 125,6 metros cúbicos, tá? Agora vamos para mais um exemplo aqui, ó. Uma lata cilíndrica é cheia de água, é cheia com água. Pensa bem naquelas latinhas cilíndricas, aquelas latas, formato cilíndrico, latinha de água que você leva para a escola, que você leva para a educação física, né? Pensa bem uma latinha cilíndrica, né? Com as bases sendo uma circunferência, formato do círculo, né? É cheia com água. O diâmetro da lata é de 4 centímetros. Deu o diâmetro, ó. O diâmetro vamos representar pela letra D, 4 centímetros. E a altura, vamos representar pela letra H, é 5 centímetros. Que volume tem a lata? Então vamos achar o volume. O volume é dado por área da base vezes altura, né? O volume do cilindro é a mesma fórmula para achar o volume do prisma, né? A área da base vezes a altura. Para achar a área da base, se a lata é uma lata cilíndrica, a área da base vai ter a mesma fórmula da área da circunferência, porque a base vai ser uma circunferência, não é? Então, qual que é a fórmula para achar a área da circunferência? Π vezes R ao quadrado, né? Π vezes R elevado ao quadrado, não é? O π a gente usa por 3,14, né? Para facilitar os cálculos. Vou repetir. O π a gente usa por 3,14 para facilitar. E o R é o raio, tá? Só que aqui não foi dado o raio, foi dado o diâmetro. Mas o que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, quer dizer, o raio, ele é metade do diâmetro. Olha aqui, isso daqui é o raio, ó, tá vendo? O raio, ele é o segmento de reta que sai do centro da circunferência e vai a qualquer ponto da circunferência. O diâmetro, ele é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. Então, o diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Então, o raio é a metade do diâmetro, tá? Então, o raio, ele vai ser a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 4, o raio não é metade? Então, o raio vai ser, qual que é a metade de 4? 2 centímetros, tá? Então, o raio vai ser 2 centímetros. Então, eu substituo aqui, ó. A área da base é igual, o π é 3,14, então vamos substituir 3,14 vezes o raio, que é 2, elevado ao quadrado. Se eu tenho multiplicação e potenciação, qual que a gente resolve primeiro? A potenciação. Então vamos lá, área da base igual, como eu resolvo a potenciação primeiro, eu vou resolver primeiro isso daqui, ó, 2 ao quadrado, então eu vou repetir 3,14 vezes, quanto que é 2 ao quadrado? 4. 3,14 vezes 4, a gente já fez a conta aqui, ó, deu 12,56. Então, a área da base é igual a 12,56. Então, a área da base é igual a 12,56. Foi dado em centímetros, centímetros quadrados.
Achou a área da base. Agora é só substituir o aqui, ó. O volume na área da base vezes a altura. Então, volume igual a área da base, que deu 12,56, vezes a altura. Vou colocar mais pra cá, porque não vai... Vou colocar mais pra cá, que não vai ter espaço aqui. Vezes a altura. Qual que é a altura aqui? 5, né? Então, 12,56 vezes 5. Vamos fazer essa conta aqui, olha. 12,56 vezes 5. Passo o traço e vamos multiplicar agora. 5 vezes 6, 30, né? Coloco o zero, que é o algarismo da unidade. E vão 3 aqui. 5 vezes 5, 25. Mais o 3 que foi, 28. Coloco o 8, que é o algarismo da unidade. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Mais o 2 que foi, 12. Coloco o 2, que é o algarismo da unidade. E vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1 que foi, 6. Só que eu posso falar que deu 6.280? Não, porque eu estou multiplicando o número decimal. Então eu vou ter que somar as casas decimais dos números que eu estou multiplicando. 12,56, ele tem duas casas decimais, olha, porque ele tem 2 algarismos depois da vírgula. O 5, ele não tem nenhuma casa decimal, porque é um número inteiro. Então 2 mais 0 vai dar 2, né? Então vamos contar agora da direita para a esquerda, duas casas decimais, então. 1, 2, e colocar a vírgula aqui no resultado. 62,8 ou 62,80, né? Geralmente os zeros no final a gente não costuma colocar, então vou colocar 62,8 centímetros cúbicos, né? Foi dado em centímetros. Esse é o volume dessa lata cilíndrica, tá? 62,8 centímetros cúbicos. Agora esse daqui a gente já fez, né? 12 vezes 3 vezes já fez. Esse aqui tá repetindo, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. O volume para achar o volume do cilindro e o volume do prisma, a fórmula é a mesma. Área da base vezes a altura. Só que o volume do cilindro, a área da base é uma circunferência. Então, a gente coloca nessa fórmula para achar a área da base, que é π vezes r ao quadrado. Não esqueça, se me deu o diâmetro é a metade o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro deu 4, o raio é 2, que é a metade de 4, 2, certo? Espero que vocês tenham entendido. Reveja esse vídeo quantas vezes for necessário para vocês resolverem as atividades do PET da semana 1. Até a próxima semana. Tchau para vocês.